Voltando para casa, parte 03, dia 19 de dezembro de 2023. É verdade que devo contar como fui levado a orar pela primeira vez, mas vou contar assim. A graça ensinou minha alma a orar. A graça fez meus olhos transbordarem. É verdade, devo dizer em quantos problemas e provações Deus tem estado comigo. Mas vou dizer assim, foi a graça que me manteve até hoje e não me deixará ir. Ele não diz nada sobre suas próprias ações, desejos, orações ou buscas, mas atribui tudo ao amor e à graça do grande Deus que olha para os pecadores com amor e os torna seus filhos, herdeiros da vida eterna. Vá para casa, seu homem, e conte a história do pobre pecador. Vá para casa, jovem, abra seu diário e conte histórias de graça para seus amigos. Conte-lhes sobre as poderosas obras da mão de Deus que Ele operou em você a partir de seu próprio amor livre, soberano e imerecido. Faça disso uma história de graça gratuita em torno do fogo de sua família. Em segundo lugar, a história desse pobre homem era uma história grata. Sei que foi grato porque o homem disse: eu te direi quão grandes coisas o Senhor fez por mim. E, sem querer fazer um trocadilho nem um pouco, posso observar que um homem que é grato está sempre cheio da grandeza da misericórdia que Deus lhe mostrou. Ele sempre pensa que o que Deus fez por ele é imensamente bom e supremamente grande. Talvez, quando você estiver contando a história, um de seus amigos diga: e daí? Sua resposta será: pode não ser uma grande coisa para você, mas é para mim. Você diz que é pouco se arrepender, mas eu não achei isso. Reconheço que eu sou um pecador e confesso isso. Você diz que é uma coisa pequena ter encontrado um Salvador? Olhe-os no rosto e diga: se você o tivesse encontrado também, você não pensaria que é pouco. Você acha que é pouco? Eu perdi o fardo de minhas costas. Mas se você tivesse sofrido com ele e sentisse seu peso, como eu, por muitos anos, você pensaria que não é pouca coisa ser emancipado e livre através de uma visão da cruz. Diga-lhes que é uma grande história, e se eles não puderem ver sua grandeza, derrame grandes lágrimas e conte-lhes com grande seriedade, e espero que eles sejam levados a acreditar que você, pelo menos, está grato, se eles não estiverem. Que Deus conceda que você possa contar uma história grata. Nenhuma história vale mais a pena ser ouvida do que um conto de gratidão. E, finalmente, sobre este ponto, deve ser uma história contada por um pobre pecador que se sente não merecedor do que recebeu. Como ele teve compaixão de ti. Não foi um mero ato de bondade, mas um ato de livre compaixão para alguém que estava na miséria. Já ouvi homens contarem a história de sua conversão e de sua vida espiritual de tal maneira que meu coração os odiou, e também sua história, pois eles contaram seus pecados como se gabassem da grandeza de seus crimes. E eles mencionaram o amor de Deus não com uma lágrima de gratidão, não com a simples ação de graças do coração realmente humilde, mas como se eles se exaltassem tanto quanto exaltassem a Deus. Quando contamos a história de nossa própria conversão, eu o faria com profunda tristeza, lembrando o que costumávamos ser, e com grande alegria e gratidão, lembrando-me de quão pouco merecemos essas coisas. Certa vez eu estava pregando sobre conversão e salvação, e senti dentro de mim como os pregadores costumam sentir, que era apenas um trabalho seco contar esta história, e um enfadonho história chata foi para mim. Mas, de repente, o pensamento passou pela minha cabeça: ora, você mesmo é um pobre pecador perdido e arruinado. Conte,
como você o recebeu. Comece a contar sobre a graça de Deus conforme você confia em você mesmo. Porque, então, meus olhos começaram a ser fontes de lágrimas. Aqueles ouvintes que haviam acenado com a cabeça começaram a se iluminar e ouviram, porque estavam ouvindo algo que o próprio homem sentia e que reconheciam como sendo verdadeiro para ele, se não fosse verdadeiro para eles. Conte sua história, meus ouvintes e leitores, como pecadores perdidos. Não vá para sua casa e entre em sua casa como arrogante, como se dissesse: aqui está um santo que voltou para casa, para os pobres pecadores, para contar-lhes uma história. Mas vá para casa como um pobre pecador, e quando você entrar, sua mãe se lembrar do que você costumava ser, você não precisa dizer a ela que foi uma mudança. Ela notará. Se for apenas um dia em que você estiver com ela, e talvez ela diga: João, o que é essa mudança que está em você? E se ela for uma mãe piedosa, você começará a contar a ela a história. E eu sei, homem que você é, você não vai corar quando eu disser isso. Ela colocará os braços em volta do seu pescoço e o beijará como nunca fez antes, pois você é seu filho, nascido 2 vezes. Dela e de quem ela nunca se separará, mesmo que a própria morte o separe por um breve momento. Vá para casa, então. 2. Mas agora, em segundo lugar, por que devemos contar esta história? Pois ouço muitos de minha congregação dizerem: Senhor, eu poderia relatar essa história a qualquer um mais cedo do que a meus próprios amigos. Eu poderia ir à sua igreja e contar-lhe algo sobre o que provei e manuseei da palavra de Deus. Mas não pude contá-lo a meu pai, nem a minha mãe, nem a meus irmãos, nem a minhas irmãs. Venha então, vou tentar argumentar com você, induzi-lo a fazê-lo, para que eu possa mandá-lo para casa neste dia de Natal, para ser missionário nas localidades a que você pertence e ser verdadeiros pregadores, embora você não o seja de nome. Queridos amigos, irmãos em Cristo, contem esta história quando forem para casa. Primeiro, pelo bem do seu mestre. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo e te agradeço pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.